Quem conhece o Daniel hoje, aos 44 anos, Daniel é empreendedor, Daniel no mercado imobiliário da construção civil aqui em Porto Alegre, não imagina que essa história começou lá na final da década de 90, no litoral norte, na praia, no Balneário Atlântico. Uma história muito interessante, uma história um pouco comprida, mas vou contar para vocês. Eu tinha uma ferragem, eu tinha uma loja de materiais de construção no Balneário Atlântico. Ele começou a minha relação com o empreendedorismo e com o ramo da construção civil. E eu tenho um grande amigo, um parceiro até hoje da construção, que é o Marcelo Martins, arquiteto. E ele chegou para mim na praia, né? Eu já tinha lá consolidado meu material de construção, fazia algumas obras no litoral norte, enfim, algumas reformas. E ele chegou um dia para mim, numa entrada de verão, assim, com um folder A4 de um loteamento na zona sul de Porto Alegre. O loteamento chamava Vivendas de Nova Ipanema, lá na Juca Batista. Nunca tinha ouvido falar no Juca Batista, muito menos na Ípica, né, que era a região ali. Mas era bonito, era bem ilustrado, assim, as ruas em pavés, postos de luz e tal. E ele falou assim para mim: Dani, vamos construir uma casa para vender aqui, nesse empreendimento. Eu digo: Celo, o máximo que eu conheço de Porto Alegre é ali a Zona Norte, eu tenho uma tia que mora próximo do Iguatemi ali. Ele: não, vamos lá, eu te levo lá para que tu possa conhecer. E eu digo: tá bem. Na hora eu topei o desafio, assim, né? Eu sou uma pessoa que gosta dos desafios e eles me motivam, me movimentam. Vim com o Marcelo naquele final de semana, se não me engano, naquele ou no outro final de semana, no domingo da praia, porque eu morava na praia, eu sou do litoral norte, morava na praia, e vim com o Marcelo a Porto Alegre para conhecer o loteamento. Atravessei a cidade, né, perimetral, nunca me esqueça disso. Chegamos lá no loteamento da BSC, hoje, né, um dos grandes parceiros aqui da Pier 36, do Júnior Bottini. Cheguei lá e era um campo, assim, um gramado, assim, mas com todas as ruas feitinhas, prontinhas, enfim. Na hora, o Marcelo olhou pra mim assim: e aí, o que tu acha? Eu digo: vamos nessa, vamos fazer esse negócio. E aí começou a vir na minha cabeça como eu ia, né, materializar isso, como eu ia organizar isso, né? E aí o Marcelo me propôs o seguinte: tu entra com o material de construção e eu entro com a mão de obra. E a gente faz juntos, né? A gente gerencia juntos, e no final, o que a gente conseguir de resultado, a gente divide entre dois. Na época eu tinha, né, o meu material de construção, tinha lá a minha rentabilidade, tinha os meus retornos, o meu prolabore, né? E trabalhava muito, trabalhava de segunda a segunda praticamente. E já estudava, fazia faculdade na UBA naquela época. Então, assim, meu dia era muito intenso, era de manhã à noite no material de construção e no final do dia ia para a faculdade. Aí, para eu conseguir, né, viabilizar a compra do material de construção, eu tinha um Gol verde, 1.6 CLI, nunca me esqueço, Gol bolinha, para quem lembra da época. Vendi o Gol por R$16 mil e converti tudo aquilo em material de construção. O Marcelo aprovou o projeto, nós começamos a construir, inclusive trouxemos a equipe da construção da praia, né, um pessoal que eu tinha confiança, tinha e tenho confiança, porque esse pessoal ainda reside em Porto Alegre, continua construindo em Porto Alegre e somos amigos até hoje. Relações, laços duradouros. Em suma, né, para não me alongar muito, eu vinha, né, nós lotávamos um caminhão de material de construção, uma vez a cada 15, 20 dias, de acordo com a demanda, eu vinha com material de construção para entregar aqui em Porto Alegre, na Zona Sul. Num prazo de 4 meses, se eu não me engano, nós construímos uma casa de 69 metros quadrados. Com aquele recurso que eu tinha do material de construção, o Marcelo pagando a mão de obra. Finalizamos a obra. Eu me esqueço dos números, na época a gente vendeu a casa por 89 mil, 87 mil, foi uma coisa assim. Quando nós dividimos o lucro do resultado, né, e eu já tive toda aquela experiência de vir a Porto Alegre, fui conhecendo, fui me ambientando a Porto Alegre, aqui fui criando laços e amizades. O resultado do negócio, que a gente conseguiu vender a casa 30 dias depois de ficar pronta, né, entre eu vir a Porto Alegre, construirmos a casa, obtermos o resultado, deu um período de pouco menos de um ano. Quando eu dividi o resultado com o Marcelo, e dividi também pela quantidade de meses que eu havia trabalhado, tinha dado, sei lá, 2, 3 vezes mais do que eu ganhava no prolabore do material de construção, que eu trabalhava demais, assim, que eu me entregava muito, era muito dolorido o material de construção, porque era um trabalho muito manual, né?
Eu digo, nossa, achei um negócio, né? Esse é o negócio que eu quero fazer para minha vida, esse é o negócio que eu quero investir. Voltei com aquilo na cabeça pra praia, pro litoral, cheguei na praia, olhei pro meu pai e pra minha mãe, meu pai era vivo na época, ainda, pai, eu vou embora. Ele olhou, como assim, filho, vai embora pra onde? Vou embora pra Porto Alegre, vou construir casa pra vender. Ó, pai, assim, olha os resultados que deram, na época eu tinha não mais do que 19, 20 anos, eu acho, 21 no máximo. E ele, tá, meu filho, se tu acha que isso é bom pra ti, enfim. Eu tinha um sócio no material de construção na época, cheguei para ele, ofereci minha parte, vendi minha parte no negócio para ele e vim morar em Porto Alegre em 2007, se eu não me engano, para construir mais casas com o Marcelo. Foi uma parceria de sucesso, de êxito, que é até hoje, né, em tempos reais a gente trabalha juntos. Logo depois a gente construiu, compramos 2 terrenos no Lagos de Nova Ipanema, quando o Bottini lançou novamente. Na Edgar Pires de Castro. As 2 primeiras casas foram construídas por nós na entrada do loteamento. E nesse período, quando nós estávamos construindo, eu já estava morando em Porto Alegre, eu vi que eu tinha um tempo ocioso, um tempo que a obra, a construção civil não supria, não atendia todo este tempo, né, do dia, vamos lá, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6 horas da tarde. Eu ia de manhã, via o que precisava, nós não tínhamos na época, né, WhatsApp, não tínhamos os pedidos via internet, eu tinha que tirar o pedido com o construtor na obra, ia até o material de construção, comprava e mandava entregar, e o resto do tempo estava livre. E foi nessa época, justamente, que eu observei, que eu percebi o ramo imobiliário, né? A região do Lagos, da Ípica, lá da Edgar Pires de Castro, uma região que estava crescendo muito, né? Tinha muita venda de terreno, a BSC cresceu fazendo isso, né? Nos tornamos parceiro, vendi muitos terrenos na época. E naquela época, o então amigo e sócio hoje, Marcos Bassanese, me convidou para trabalhar com ele na imobiliária Passou, que era uma imobiliária que fazia vendas naquela época lá na Edgar Pires de Castro. Eu vi com bons olhos, né, porque ali eu ia conseguir ficar próximo da obra, eu conseguia desenvolver uma outra atividade que era o ramo imobiliário, a corretagem, e não demorou muito para a gente se destacar, né, a gente vendia muitos terrenos, vendia muitas casas, então ao passo que eu construía casas para vender, eu também vendia casas e vendia terrenos e fui me aproximando e cada vez mais me ambientando ao mercado da Zona Sul. E ali começou a história e aí se dá a junção da construção civil e do ramo imobiliário. Trabalhei por 1 ano com o Marcos nessa imobiliária que a gente iniciou. Dali eu comecei a minha carreira, eu recebi uma oportunidade para trabalhar na Vera Bernardes 1 ano depois, que era a época a maior imobiliária da Zona Sul. Agarrei com unhas e dentes, ali eu me dediquei, ali eu cresci, ali eu me desenvolvi como corretor. Ali eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas muito especiais na minha vida, inclusive que estão, né, comigo até hoje, clientes que se tornaram amigos, que se tornaram parceiros. Tive muito destaque na Vera Bernardes, fui campeão de vendas há alguns anos, acho que, se não me engano foram 2 ou 3 anos seguidos, campeão de vendas. Conheci pessoas do mercado imobiliário, né, que me deram muito suporte, que me fizeram ter motivação, que me fizeram vislumbrar, ver o potencial que existia na Zona Sul, corretores que vendiam muito, muito, muito bem. E aí eu continuei trabalhando na Vera. 7 ou 8 anos depois, o Marcos veio trabalhar comigo na Vera, então nós éramos gerentes pares da Vera Bernardes. Trabalhamos por 1 ano, assim, aí veio a crise de 2014, a crise do ramo imobiliário, né, com a bolha dos Estados Unidos, que afetou diretamente o Brasil. E eu, num final de semana no Rio de Janeiro, não me esqueço disso, no 7 de setembro no Rio de Janeiro, eu tive um insight de eu vou sair da imobiliária porque eu, como gestor, como gerente, eu não conseguia mais vender tão bem. Eu me identificava muito com as vendas, com a corretagem em si, e não tinha sido um ano muito bom para mim. Eu pensei o seguinte, eu vou abrir meu próprio negócio. E aquela ideia caiu como um raio na minha cabeça, assim, naquela manhã de sol, assim, no Rio de Janeiro, na beira da praia. Aquilo não parou de martelar, de materializar. Cheguei na segunda-feira, na imobiliária, na Vera Bernardes, bati na porta da Melissa, que era minha gestora, minha grande amiga, enfim, pessoa que eu admirava demais.
infelizmente não está mais aqui entre a gente, e disse: eu me demito, eu quero ir embora, eu quero me demitir, eu vou fazer o meu próprio negócio. Ela disse assim: tá, mas você vai fazer o quê? Eu disse para ela assim: eu vou ser teu concorrente. Na hora ela sentou, botou as mãos para trás e disse assim: se é para te ser feliz, eu espero que dê tudo certo contigo. Neste dia eu saí da imobiliária, eu me demiti, para surpresa de todo mundo, né? Porque não foi uma coisa premeditada, não foi uma coisa planejada, não organizei. Eu decidi isso num sábado, na segunda-feira eu me demiti. E aí eu decidi que eu ia trabalhar sozinho. Quando o Marcos soube, né, porque nós éramos pares e trabalhávamos juntos na Vera Bernardes, ele disse assim: tá, mas você vai fazer o quê? Eu disse: cara, eu vou abrir um negócio. Ele me propôs na hora: vamos abrir um negócio juntos? E eu disse: vamos nessa, vamos embora. O Marcos no outro dia se demitiu da Vera Bernardes. Foi uma debandada assim dos gerentes e tal. Uma semana depois, nós estávamos trabalhando no sótão da casa do Marcos sozinhos. E ali começamos, iniciamos a Pier 36 Imóveis, que na época era só Pier. Isso vai ser uma outra história, vai ter um desdobramento sobre o Pier 36 Imóveis. E ali veio, né, a nossa jornada juntos como sócios, seguindo como amigos, como parceiros. E aqui estamos hoje, 10 anos depois, né, com a Pier 36 consolidada, né, um sucesso absoluto de gestão, de organização, de imobiliária, referência na Zona Sul de Porto Alegre. Eu consolidado como construtor, porque depois do Lagos de Nova Ipanema, eu construí minha primeira casa no Alphaville em 2017, no Alphaville Porto Alegre. Também tem histórias legais para contar aí desse lançamento, foi um case muito legal. Construí algumas casas no Alphaville, que inclusive eu moro numa dessas casas hoje em dia com a minha família. E hoje, atualmente, eu construo na Assunção, meu foco todo é na Vila Assunção, onde está a Pier. Hoje o nosso foco empreendedor é nessa região, é nesse bairro da Vila Assunção, onde nós nos encontramos. A Pier está na Pereira Passos, as minhas construções são na Guaicuru, e a minha nova construção, meu novo negócio que está para vir para 2026 também se encontra na Vila Assunção. Então esse é um pouco da minha história, esse é um pouco do Daniel, esse é um pouco de história de vida, de empreendedorismo, e tenho certeza que vai ter muito mais coisas aí para dividir, para poder compartilhar com vocês.